Boa noite. Que bom, casa cheia para conversar com o Krenak, gente. Tanta gente aqui presente. Quem não conhece o Sempre um Papo, é um projeto de incentivo à leitura que existe há mais de 35 anos, que proporciona isso. Levar o escritor para conversar com o seu público, para que as pessoas possam ter esse contato mais íntimo, mais pessoal, criado pelo jornalista Afonso Borges. E eu vou ter a honra de mediar hoje com a participação de vocês. Espero muitas perguntas e participação. E o enorme prazer de receber aqui hoje o Ailton Krenak, nascido no Vale do Rio Doce, nas Minas Gerais, minha terra também, uma região que é muito afetada pela mineração, que está destruída desde que o rio morreu. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o planeta, a Terra, a natureza, o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Ailton, é um enorme prazer estar aqui com você. Muito boa noite, muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Tá desligado. Boa noite. Eu não estou escutando. Tá desligado ainda. Boa noite, Paulo. Obrigado. Agora esse aqui está funcionando. Obrigado de você estar me acolhendo aqui. O nosso amigo Afonso não veio fazer essa festa aqui com a gente, mas nós vamos fazer assim mesmo. A gente manda um abraço para ele, né? Tá bom? Tá funcionando? Ainda não está funcionando. Vamos dividindo aqui enquanto isso. Esse aí O tá. último livro do Ailton Krenak, acho que vocês já viram, está à venda lá fora, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma coisa meio assustadora, né, gente, pensar nisso. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Isso é uma coletânea de uma série de conferências que ele fez em Portugal, e os textos foram reunidos e originaram esse belo livro. Depois nós vamos fazer até uma interação com a plateia aqui, com alguns textos, a pedido do Ailton. Então vamos começar primeiro falando sobre isso. Esse livro, ele encantou leitores, escritores, intelectuais. Você está fazendo críticas à própria humanidade, à sua própria espécie. É um livro de desesperança, é um livro, ao contrário, que propõe soluções. Podemos salvar a Terra? É possível ainda? Vamos ver se está funcionando. Agora tá, né? Sim. Boa noite para todos os senhores e senhoras, boa noite para todo mundo, para os meninos também, para a criança, boa noite a todos. Independente da gente estar nessa formalidade de fazer um programa gravado, o encontro entre nós é real. Então a gente não precisa fingir que está fazendo uma novela. Nós estamos nos encontrando. Eu queria agradecer a quem saiu de casa, do trabalho, da universidade, das suas obrigações, para estar aqui recepcionando esse encontro. E eu sinto um orgulho enorme de ter a atenção das pessoas que vivem nas nossas grandes cidades, aqueles que vivem nas nossas capitais, porque é onde está concentrada a maior parte da nossa população do país inteiro, nas grandes cidades. E é esse lugar que forma opinião. O resto do país vai de arrastão. Infelizmente, essa é a grave notícia que eu tenho que dar para vocês, além de lembrar que o rio não está morto. Esse rio, o Rio Doce, ele não está morto. Ele foi flagelado durante muito tempo
picotado de tudo quanto é maneira, porque construíram as hidrelétricas nele, no tempo que fazer hidrelétrica era progresso, encheram eles de hidrelétrica. Aí foi ficando todo picotado. Quando a lama da mineração desceu sobre o rio, foi uma pá de lama em cima de um rio por uma extensão de 630 quilômetros, que vai completar 4 anos. Daqui uns dias, 4 anos. Semana que vem completa 4 anos e nada mudou. Então, para nós, o povo Krenak que vive na margem do rio, ele não está morto. Ele é como um avô nosso, ele está de coma. Ele sofreu uma violência grave e ficou em coma. Coma. E nós ficamos vivendo no mesmo lugar, vigiando ele, porque ele vai melhorar um dia. Mas é mentira o que os engenheiros dizem, que em 10 anos eles vão reflorestar a bacia do Rio Doce e fazer o rio se restaurar. Tentaram fazer isso no Rio das Velhas durante 20 anos, o Rio das Velhas ou está igual ou está pior. Então, a nossa incapacidade de entender que o rio é vivo, que a floresta é viva, que as montanhas são vivas. O Carlos Drummond de Andrade passou a vida inteira dele gritando contra a fúria das mineradoras que pegaram a montanha e fizeram virar um buraco. Ele falou que Itabira era só um retrato na parede, né, para ele. E como dói, ele dizia. Se um poeta da estatura do Carlos Drummond de Andrade não foi ouvido no tempo dele, morreu sem ser tratado com o respeito necessário, a ponto de uma campanha, quando ele ainda era vivo, usava um poema dele para fazer propaganda de minério. Pegaram o poema dele, Havia uma Pedra no Caminho, e fizeram uma peça de publicidade para vender minério no mundo, dizendo que havia uma pedra no caminho, e que o progresso estava tirando a pedra. A pedra são as montanhas que vão virando campo. É uma predação. Mas nós não podemos ficar falando só de coisa triste, como se esse livro fosse mesmo uma profecia de fim de mundo. Não tem nada a ver. A leitura do livro, ele pode revelar para as pessoas 3 abordagens do tempo que nós estamos vivendo, falando mais ou menos de rios que são destruídos, de florestas que são destruídas, mas não numa acusação contra ninguém, não. É só mostrando como que a humanidade perdeu o rumo de casa e está rodando. Gente, vai ter microfone, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e o microfone vai até vocês. Eu queria fazer mais uma pergunta antes de passar para a plateia. A humanidade, a maior parte dela, ela não se vê como parte da natureza? Ela destrói o rio, ela polui, ela deixa a lama invadir, ela tira as montanhas, escava, agora joga óleo no litoral todo. A humanidade, o que acontece? Há anos a gente ouve índios alertando: o nosso planeta vai morrer, vamos ficar sem nossa casa. Mas parece que é o lucro, é a ganância. Há algum motivo para isso? Então, os índios não ficaram falando sozinhos nos últimos 100, 200 anos. Muitos cientistas também falaram. Parece que tem 2 tipos de gente que não importa o que eles falam: os índios e os cientistas. Porque eu já escutei um sujeito que é o chefe de uma das potências globais, dizendo: é mentira esse negócio de clima,
A temperatura não mudou no planeta, não. A temperatura está igual. Então, esse sujeito genial, esse tipo de mentalidade é que hoje cria o clima do planeta, em qualquer latitude. E a literatura, esse refúgio dos sonhadores, é que acaba acolhendo algumas dessas mensagens. Tem 3 conferências nesse livrinho. Você está com ele escondido aí, né? Eu tô, porque daqui a pouco nós vamos... Não, é que esse livro é tão pequeno que ele pode ficar em qualquer lugar. Se você botar... Quem está com o livro aí, gente? Levanta aí, quem está. Alguém tem esse livro? Você. Abre em qualquer página e leia um trecho para nós, por favor. Você pode levar o microfone para ela? Obrigada. Pode? O trecho que você quiser, na página que você quiser. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem: isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem: não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só, acho que só esse trecho, tá bom? Veio bem em cima do que eu perguntei. Tá Nós nos sincronizado. dissociamos da mãe natureza. Beijo aí. Obrigada, viu? Lê muito bem. A gente se dissocia da mãe natureza. O ser humano não faz parte da mãe natureza. Isso tem mudado, você disse. Mas o planeta está aí sendo destruído. Como o Ailton hoje, que viveu tanto, que faz palestras pelo mundo, vai em outros países, foi ativista e é ativista ambiental, amigo do Chico Mendes, passeou tanto na Amazônia, visitou tantas tribos, conhece tantas tribos brasileiras e de outros países. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Essa dissociação, ela vai ter que acabar? Qual é o sinal de alerta quando as pessoas vão falar: gente, para, acabou a destruição, ou não? Eu acho que não tem sinal de alerta. Não tem sinal de alerta e as pessoas não vão parar. Porque nós todos, essa tal da humanidade que se descolou da Terra, nós todos estamos vivendo uma existência artificial no planeta inteiro. Nos campos de refugiados da África, em Israel, na Palestina, nas beiradas do mundo, não tem sossego. Nós vivemos numa região do mundo que sempre foi muito próspera. Esse lugar que nós vivemos no mundo, que tem o nome de Brasil, e uma parte dos nossos vizinhos, é o melhor lugar do mundo para viver. Mas esses lugares também estão sendo destruídos, para a gente virar uma Palestina, para a gente virar uma periferia da África, do Afeganistão, desestruturando a nossa economia, acabando com a infraestrutura do país mesmo, a ponto da gente ver as praias do Nordeste sendo inviabilizadas como um destino turístico desse final de ano, que os meus amigos nordestinos que têm restaurante, pousada, que vivem dessa atividade, e até os nossos parentes Pataxó, lá de Monte Pascoal, Coroa Vermelha, eles não vão ter nem com quem conversar na praia, se o negócio continuar assim. Dizem que quando o português chegou aqui, tem uma das versões que fala que quando os portugueses chegou aqui no Brasil, eles encontraram primeiro os Pataxó. Eles não teriam encontrado os Guarani lá em Itanhaém. Tem uma festa de Itanhaém que celebra
a descoberta do Brasil, aí eles mostram os portugueses descendo dos botes e encontrando com os índios na praia. Essa é uma notícia. Tem a outra que é o pessoal desembarcando naquela região lá do Recôncavo, e os Pataxó receberam eles lá. Monte Pascoal, e os portugueses primeiro teriam ficado naquela região. Essas histórias dos portugueses vindo para cá, e a colonização que os portugueses fizeram dessa região bonita do mundo, podia dar em várias coisas, não tinha que dar num desastre. Dependia da gente, da nossa capacidade de autogoverno. E nós não construímos isso. Eu já tenho 66 anos. As pessoas da minha idade não conseguiram fazer isso. Os pais deles também não, e os avós deles também não. Então é por isso que nós estamos discutindo agora o clima do planeta. Quem não cuida de casa, discute o clima do planeta. O ditado que fala pensar globalmente e agir localmente, que é esse pensamento de cuidar das coisas localmente para que o mundo seja melhor, é uma ideia muito quase infantil que o ambientalismo e a ecologia urbana difundiu, ensinando para as crianças na escola que se nós pensarmos ecologicamente, o mundo vai ser melhor, mesmo que a gente continue comprando tudo na latinha. Caixa de leite, caixa de farinha, pote de açúcar, pote de tudo. Quando o Mahatma Gandhi decidiu se libertar da Inglaterra, o Mahatma Gandhi decidiu que o povo dele ia fazer linho, fazer roupa, fazer tecido, para eles parar de comprar pano dos ingleses. Depois ele pensou, vamos parar de comprar sal. Então foi substituindo as coisas que eles dependiam dos estrangeiros para eles ser um povo com alguma autonomia, dignidade. Aqui, desde que os portugueses chegaram, a gente mudou muito pouco as nossas práticas. Continua sendo tirar o pau do Brasil, tirar a montanha, matar o rio. Vamos fazer uma leitura de um outro texto? Vamos, quem quer ler, gente? Qual o seu nome? Boa noite. Está subindo aí ó, o microfone. Boa noite, Reinaldo. Boa noite. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. E fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando a nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai entender que os estados nacionais já se desmancharam e que a velha ideia dessas agências já está falida na origem. Em vez disso, seguimos arrumando um jeito de projetar outras ideias iguais a elas, que também poderiam manter a nossa coesão como humanidade. Temos alguma pergunta, algum comentário da plateia? Quem quiser, levanta a mão. Deixa eu ver onde. Aqui. Boa noite. Me tocou muito essa parte. Boa noite, como é que você chama? Ivone. Oi, Ivone. Sou andreense. Sou neta de índio. Talvez por isso que a gente respeita as matas. Mas me tocou muito essa parte do texto aí, no sentido das organizações. A forma que se monta as organizações, a forma adotada em qualquer lugar,
onde a valorização da pessoa está no grau que ela tem intelectual, filosófico nem tanto, eu acho que mais os valores que a pessoa vai pegando dos países de origem, e que isso traduz na qualificação do ser, e que na maioria das vezes não é isso. Então, quando se põe num organismo como a ONU, como tantas outras aí, a Unesco, mas se põe uma pessoa pelo grau que ela andou em universidades ou grupos que ela participa, ou países de origem de onde ela vem, sem nenhuma sensibilidade ou olhar para o coletivo. Então isso me traduziu muito essa coisa manada que tem o ser humano, de não analisar a terra que ele vive, a origem dele, o canto que ele nasceu, a valorização do lugar que ele mora. Então eu achei muito legal isso, só isso. Quer comentar? Não, ele está me dizendo aqui que eu devia ter feito uma pergunta, né? Fala no microfone, Ailton. Passou um moço com a câmera lá, a câmera dele fez barulho no microfone. É a energia, gente, a energia que Na verdade, hoje, ó. eu dei um pensamento assim, que me tocou no livro, entendeu? Das organizações dos erros. Obrigada. Eu gostei muito dessa observação também, porque é um texto, e às vezes a pessoa lê e ele interpreta do jeito dele, com bagagem pessoal. E achei muito interessante a sua interpretação, porque ela coincide com o que eu penso. Eu fui, uma vez, tentar discutir com o Banco Mundial o dinheiro que ele dava para o Brasil para asfaltar a BR-364, que vai de Cuiabá para Porto Velho, depois de Porto Velho para Rio Branco. Nesse tempo, eu estava participando junto com Chico Mendes e com outras pessoas da luta para não deixar abrir a Transamazônica, tá? E, quer dizer, já faz tempo. E o Banco Mundial, na década de 70 e 80, ele praticamente dava dinheiro para os países daqui da Bacia Amazônica abrir estrada, infraestrutura e colonizar. Aí como o governo estava desmatando, derrubando, e passando em cima de aldeia e comunidades ribeirinhas e tudo, nós juntamos um movimento social plural, sem partido nenhum, gente de tudo quanto é lugar, e pressionamos o Banco Mundial para ele parar de dar dinheiro para fazer esse estrago. O presidente do Banco Mundial não estava atendendo, teve uma campanha muito grande e nós conseguimos fazer uma reunião com ele. Eu fui no ano de... talvez final do governo Sarney, 86, por aí, 88, aí é Sarney. Aí fomos um grupo de cientistas, professor José Lutzenberg, alguns outros cientistas, pessoal da área de meio ambiente, e eu estava junto, e nós falamos com a direção do Banco para a América Latina, que é para eles pararem de dar dinheiro para destruir a floresta. Ele virou e falou: olha, o negócio do banco é fazer negócio. Eu falei: mas não é o Banco Mundial? Não é uma instituição que foi criada para criar regulação econômica no planeta e evitar crise? Vocês estão criando crise. Aí ele falou: olha,
O negócio do banco é fazer negócio. E aí, naquela época a gente era muito atrevido, gente. Sabe o que nós falamos com ele? Que o nosso negócio é quebrar o seu banco. Próxima pergunta. Pode ser, lá, nem em cima. Boa noite. Pode ser pergunta ou quem quiser também ler um trecho do livro. Fique à vontade. Vamos ler. Mas ela quer falar também, ó. Ali, ó. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu me chamo Daisy. E eu gostaria de saber, Ailton, quando você traz falando que nas grandes cidades são os formadores de opinião, como que a gente trabalha, por exemplo, as crianças dessas grandes cidades de forma, no seu olhar, com a sua experiência, com essa sensibilização para as causas indígenas, né? Porque a gente tem a sensação de que as crianças já nascem, né, com chips, sabientes de tudo. Eu acredito muito que eles tenham uma conexão maior com a natureza, é uma sensibilidade, mas como que a gente pode fazer uma ação concreta para isso, né? Então, só uma opinião. É uma pergunta muito difícil. Eu tenho sido convidado para conversar com educadores, eles ficam querendo discutir exatamente essa ideia da educação infantil. Se a gente for entrar nesse assunto, se encontra que vai até amanhã, acerca das opiniões, né? Tem muitos pontos de vista. E o mais radical deles sugere que viver em grandes concentrações urbanas implica em separar a criação da criança da educação da criança. Você não vai poder fazer a criação e a educação dele dentro da família. A educação dele vai ser feita fora, numa creche, num colégio, numa faculdade, numa instituição de ensino. A família dele só vai dar comida para ele, dar banho nele, botar ele para dormir e mandar ele para lá. Dá banho, arruma ele, dá comida, dá para lá. Quando ele estiver doente, leva no hospital, cuida dele e manda para lá. Quando eu estudo o costume de vocês como antropólogo, eu fico abismado com os costumes de vocês. Vocês renunciaram a criar seus filhos, estão alugando gente para cuidar dos seus filhos. Vocês estão alugando os professores, os psicólogos, os educadores para cuidar do seu filho, porque você tem outra coisa importante para você cuidar, que é seu trabalho. Você quer trabalhar até morrer. O governo, quando vai discutir a aposentadoria, ele está perguntando para a pessoa quando que ele quer morrer. Então, você quer morrer com 75, com 85 ou com 95? Então é uma pergunta horrorosa, porque não respeita a existência da pessoa desde criança. Separar as crianças dos pais para educar as crianças é uma violência muito grande, uma violência social. Mas o Estado, o que o Estado faz? O Estado manda pegar as crianças, separar dos pais e ensinar os filhos a ser consumidor, cliente. A última coisa que eles vão querer ensinar para essa criança é ele ser um cidadão. Ele não precisa aprender a ser cidadão, ele só precisa ser um consumidor, bem consumidor mesmo, para reproduzir esse negócio. Então, é por isso que precisa derrubar mais cerrado, plantar mais soja, tirar mais minério, fazer mais carro, entupir tudo isso aqui de carro. Essa lógica de crescimento sem pé e sem cabeça, que não vai para lugar nenhum. Foram 2 índios de lá da Serra de Santa Marta, na Amazônia colombiana, no encontro lá na Europa, sei lá, com cientista, com autoridade lá. A autoridade perguntou para o pessoal: você quer ver onde nós estamos construindo um túnel
Ele vai ser um túnel não sei quantos quilômetros debaixo da montanha. Aí os índios perguntaram para eles, para que você vai fazer isso? Ele falou, porque passa mais depressa. Aí ele perguntou para eles, e vocês estão indo com essa pressa toda para onde? Ele falou, vocês estão indo para o inferno? Por isso que vocês estão voando desse jeito? Então, que lógica civilizatória é essa? O livro fala sobre uma humanidade que pensamos ser. Pensamos. Durante muito tempo foi difundida a ideia de que nós somos a humanidade. A humanidade é um pessoal assim, que tem cabeça, tronco, membros, fala, anda, inventa coisas. Isso é humanidade. Só que essa humanidade não é com todo mundo. Essa humanidade é só com uma parte. E cada vez uma parte mais pequena, a ponto de ser o clube da humanidade. O clube da humanidade é dono de banco, dono de países, dono de cidades, dono de tudo. O resto somos nós, sub-humanos. Uma espécie assim de humanos, mas nem tanto assim. Se a gente largar eles por aí, eles viram outra coisa, esses quase humanos. Então, o livro se atreve a botar em questão a lógica que os filósofos e pensadores modernos criaram e virou um mito, que é o mito da civilização. Esse mito da civilização ele foi inventado para justificar que a Europa saísse comendo o resto do mundo, conquistando a África, conquistando as Américas, devorando matéria-prima, destruindo floresta, e não parou mais até hoje. Eu quero ver qual historiador que quer debater comigo se tem razoabilidade isso que eu estou falando, ou se eu estou inventando uma provocação para tirar o emprego dos historiadores. Porque eu não quero que os historiadores fiquem desempregados. E quem vai ficar desempregado daqui para frente vão ser todas as pessoas que estavam envolvidas com a produção de mercadoria. Como vocês estão sabendo que está por recém acontecer aqui, com a desativação de uma linha de produção de Ford, de motores. Então é uma tendência. Nós estamos vivendo as mudanças sociais, ecológicas, ambientais, climáticas, econômicas, tudo de uma vez só, e isso apavora qualquer comunidade, seja uma comunidade de milhões de pessoas ou uma comunidade de alguns milhares só de pessoas ou centenas de pessoas. Tem um vídeo passando, eu acho que pode ver ele no YouTube, o título dele é Para Onde Foram as Andorinhas? Foi feita lá no Xingu, com os índios que ainda vivem lá dentro do que restou de Xingu, da mata do Xingu, e eles contam que nos últimos anos as bananas, antes de ficar de vez para amadurecer, ficam pretas, os cachos de banana, e que os caju, antes dele começar a produzir o cajuzinho, o broto dele cai, e que uma quantidade grande de abelhas que faziam polinização não estão mais vivas, porque elas foram envenenadas pelo agrotóxico do negócio, do agronegócio. E as borboletas, as andorinhas pararam de marcar a época da chuva. Antes eles tinham a revoada das andorinhas que indicava que ia chover, eles iam preparar a roça e tal. Eles ficaram sem esse indicador de clima. Eles mostraram como que localmente é possível observar que a mudança do clima não é uma invenção, é uma realidade. Tanto que tem gente que está fritando em algumas cidades com calor. Então tem uma mudança climática que pode ser observada na pele, não é só conversa de cientista, não precisa ficar esperando um jornalista fazer um painel sobre o clima. A mudança do clima a gente sente no nosso corpo. Vamos fazer uma leitura curta e uma pergunta? Pode ser?
Eu não vou deixar ler o livro todo dele, não, viu, gente? Ó, aí perde a graça. Até às 10 horas. Boa noite, como é que você chama? Uma pergunta, na verdade, então eu espero a leitura e depois eu faço a pergunta. Quem quer fazer uma leitura curta? Por favor. Ele quer que você faça a pergunta, então. Depois faremos a leitura. Boa noite, professor Ayrton. Ayrton, é muito bom estar aqui ouvindo o senhor. Te conhecia pela televisão só. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu acabei de ler um livro de um alemão que chama Hans Staden, chama Duas Viagens ao Brasil. E é um livro muito interessante porque é um relato bastante interessante da dinâmica que aconteceu aqui no litoral de São Paulo, os Tupinambás. Ele foi raptado pelos Tupinambás. É um livro de 1557. Então, é um livro antigo. Como o senhor é professor, eu queria saber primeiro se o senhor conhece esse livro. Só que esse livro é escrito por europeus, né? E eu queria saber se o senhor pudesse indicar para a gente onde que a gente poderia encontrar livros de história indígena, a gente pudesse saber da cosmologia, da cosmogonia indígena, das dinâmicas de governo, dessas estruturas dos índices, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, porque eu acho que o conhecimento histórico é fundamental para a criação de um estado de consciência diferente, né? Obrigado. Como é o seu nome? Meu nome é Rineu. Rineu. Olha, o autor que você mencionou, Hans Staden, ele conta a história dele mesmo. Era a carta que ele escrevia, o diário dele, contando como que ele foi capturado pelos Tamoios, depois como é que ele foi vendido para os Tupinambá, como que de aldeia em aldeia ele foi sendo negociado pelos caçadores dele lá, até que ele deu a sorte de chegar na aldeia do Cunhambebe. Cunhambebe foi um grande chefe tupinambá, e ele ficou na historiografia do Brasil como um importante chefe, porque quando os franceses se estabeleceram na Baía da Guanabara, eles fizeram amizade com Cunhambebe e deram um canhão para ele dar tiro em português. E ele gostou dos franceses. O que sugere que a gente fala português não foi por escolha, foi por falta de opção. Aqui, lá em Pernambuco, seriam os holandeses, né? Sem provocação, né, gente? Então, esse país imenso, continental, em que nós todos, inclusive os índios, e os negros, e os brancos, todos falam português, é uma situação ótima quando a gente pensa esse lugar como o melhor lugar do mundo. Quer dizer, olha o tanto de atributos que tem para esse lugar ser bom e como é que a gente estraga ele. Se ele tem tanto rio, tem tanta água, tem tanta comida, tem tanto remédio, tem tanto tudo, por que a gente não faz alguma coisa melhor do que o que nós temos feito repetidamente, desde que a turma que era conselheiro da monarquia decidiu fazer a república. Aí os mesmos caras saíram e fizeram a república. Aí eles são republicanos. Isso aqui é uma república. Vamos fazer uma leitura? Aqui. Por favor. Eu passo para você, que é mais fácil. Oi, meu nome é João. Posso fazer uma leitura junto com uma pergunta ao mesmo tempo? Ótimo. Eu gosto da parábola que está na contracapa do livrinho, que quando começa assim: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa Mãe Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos.
Não só os que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Eu gostei muito dessa parábola do final, porque eu sou professor de biologia, né? E eu estou fazendo doutorado pesquisando o ensino de biologia, né? E uma das coisas que é uma das coisas que meu grupo de pesquisa e tudo mais vim aqui tentar aprender um pouco, vendo esse outro olhar, porque eu aqui da cidade que sei que é isso, que é vida, mas falando de biologia e tudo mais, quando você pergunta para uma criança, me fala o nome de 5 animais. A criança vai falar elefante, girafa, leão, não vai aparecer uma capivara, não vai aparecer uma arara. As crianças não conseguem listar um nome simples de um animal que aqui morava ou aqui poderia se encontrar. Uma outra coisa que é muito engraçada é quando você vai mostrar uma foto. Me cita os seres vivos desta foto, pensando que é uma foto do Parque da Serra do Mar. Me fala os seres vivos dessa foto. Ele vai falar, mas não tem seres vivos aqui. E ele está vendo aquele tapete verde quando você está descendo a serra. Tem aquele tapete verde, planta para todos os lados. E se você perguntar, me fala um ser vivo que tem aqui. Mas não tem. Se você mostrar a foto de um parque com pessoas e falar qual que é a biodiversidade desse parque, a pessoa não consegue listar que ela também é um animal. E aí são coisas que a gente vai percebendo no ensino, de um sentido de... Nós não colonizamos demais as nossas crianças, todo o nosso processo, no ponto que a gente não consegue nem mais reconhecer o que é o Brasil. Eu acho que, tipo assim, trabalhando com educação ambiental desde pequeno, me dói quando você pede para uma criança desenhar uma floresta. Aí a criança vai lá e desenha as árvores todas retinhas, uma atrás da outra, com uma montanha no fundo. Aí você fala assim, onde você viu essa árvore, criança? Onde você viu essa montanha, Jesus? Entendeu? E aí você fala assim, como? Por quê? Entendeu? Eu no pouco que estudo sobre isso, eu tento colocar minhas visões. Mas uma das coisas que me incomoda é que minha bibliografia é francesa. Minha bibliografia é americana. E aí, como eu descolonizo esse olhar e deixar de ser esse olhar colonizado que nós temos, para passar a ter uma questão mais próxima de Brasil mesmo, né? Nós somos brasileiros, for God's sake, né? Nós moramos aqui, né? Moramos aqui e estamos aqui. Então, eu acho que desde pequeno a gente é ensinado a não mais ver os animais. Quando a gente pergunta um animal e fala um leão, como é que eu vou me ligar para uma capivara? Que diferença faz uma jaguatirica sumir? É umas dúvidas que me colocam, e essa coisa que você colocou no final me tocou bastante, deixar tudo utilitarista. A árvore serve para, o animal serve para. Então eu queria colocar a sua opinião sobre isso. Acho que era melhor se você tivesse só lido. Você bagunçou minha cabeça. Eu entendi até um pouco. De cara você me apresentou duas questões difíceis. Uma delas é como que as crianças já estão tão colonizadas que elas repetem aquelas imagens que elas veem nas mídias, mas principalmente na televisão, porque a criança vê muita televisão, vê muito imagem. Eles veem aquelas imagens de montanhas que é só um negócio assim, e as florestas são as varinhas, que é aquela coisa do pinus, do eucalipto, da coisa industrial. Então as crianças já são pós-industrial, as crianças já são essas coisas pós. Você não vai botar na cabeça de uma criança uma mata se ele não viver na mata. Uma criança não vai sonhar com a mata, com a floresta, se ele não viver dentro da floresta.
É muito duro para mim dizer isso para vocês que vivem com seus filhos na cidade. Mas a cidade, ela isola todo mundo do chão, da terra. E principalmente num sentido mais envolvido com as outras paisagens, que é a montanha, os rios, a época que a enchente chega derrubando tudo, que o rio arrasta as casas e tudo. Aquela criança, ela vai aprender o que é a vida dela e a integração que ela tem com o mundo, com isso que chama de natureza. A criança, nós, os seres humanos, e os macacos também, e as jaguatiricas, a gente só aprende com a terra, com a fricção com a terra. Eu contei uma vez uma história que quando eu era moleque, na nossa família tinha gente que tinha alguns animais. E meu irmão ganhou um filhote de égua, uma potrinha, que cresceu muito bonito e o nome dela era Natureza. Ela era muito bonita, então o nome dela era Natureza. E eu era muito arteiro. Ela tinha comido o milho e no chão estava cheio de palha e sabugo de milho. Aí eu peguei uma vara e fui bater nas palhas e no sabugo de milho perto dela. Ela me deu um coice tão grande no meu estômago que foi assim que a natureza me ensinou. A criança vai brincar, sai correndo, leva um tombo, bate a boca no chão, corta o lábio, sai sangue, né? Quase que eles levam ele para o hospital. Só falta chamar uma ambulância. A criança quebra o pé ou a mão, é um escândalo. Como se a criança não pudesse quebrar o pé ou a mão. Um escorpião, uma cobra pica uma pessoa, fica todo mundo em pânico. Aí depois, como é que você vai querer conhecer os bichos daqui? Os bichos daqui mordem, dão coisa, picam. Aqueles da televisão, zebra, dinossauro, elefante, aquilo é tudo fantasia, igual as árvores retinhas e a montanha desenhadinha. Então é um culturalismo. O culturalismo eu acho que é isso. Talvez esteja inventando uma redução do culturalismo, que é um movimento cultural. Mas é assim, as crianças crescerem com um monte de imagem que não existe na cabecinha deles para viver num mundo duro de roer depois. Então era melhor que essas crianças levassem as coisas logo cedo, para depois não ser feito de bobo quando é adulto. Ficar mais esperto. E nós não podemos deixar nossas crianças enganadas sobre o futuro. E na cultura do Ocidente, o que mais se faz é esconder das crianças o mundo. Como se o mundo não fosse o lugar que eles vão ter que habitar. A gente fica tampando a carinha deles para eles não verem que o rio virou esgoto, para eles não verem que tem gente dormindo nas calçadas. Então a gente tampa o rosto deles para eles não verem isso, eles vão crescendo bobo e alienado. Depois vão se trombar com gente na calçada, com pobreza, com refugiados, com o tipo de coisa que a Europa está tendo que se virar agora. Ela não sabia se virar com refugiado, agora os refugiados só tem um lugar para ir, Europa. Aí eles ficam loucos, com gente vindo de todo lugar do mundo. Mas primeiro eles desestabilizaram o lugar dessas pessoas. Aí as pessoas vão para a Europa, lógico. Você bota fogo na minha casa, para onde eu vou? Vou para a sua. Aí tem um... Não é brincadeira, gente. Você destrói a Turquia, para onde vão os turcos? Você destrói o Oriente Médio, sei lá, a Líbia, a Síria. Você quer o quê? Você destruiu o lugar que as pessoas viviam. Eles vão ficar lá no meio das pedras? Não, eles vão caçar um lugar onde tem emprego, onde tem, sei lá, outros povos vivendo, onde ele pode se recorrer a algum recurso civilizado.
Então, os civilizados criaram o Clube da Humanidade, criaram essas instituições que já foram mencionadas aí, para manter o negócio funcionando. E nós, as pessoas que de diferentes lugares refletem sobre o mundo como família, como uma comunidade, como um povo, uma tribo, não conta de jeito nenhum para esse tipo de mentalidade. E é claro que eu fico observando que as crianças já estão muito capturadas por essa visão de mercadoria, de consumo e de reproduzir esses erros que a gente já fez. Mudar o conteúdo disso não depende de bibliografia de ninguém, depende de uma disposição de cada um que está em cada lugar, seja na sua casa ou na escola. E isso relaciona também com a outra pergunta que foi feita pelo meu amigo lá em cima, que eu já esqueci o nome dele. Eu não respondi sua pergunta, né? Mas agora ele me devolveu, que é para eu responder para você. Desculpa. Tem bibliografia, e você podia considerar que a primeira delas tem um título de A Sociedade contra o Estado. E ele é de um cara chamado Pierre Clastre. E ele disse, um antropólogo francês, ele veio na década de 70, 60 para cá, para o Brasil, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Amazônia nossa, e estudou vários povos indígenas, principalmente os Guarani. Ele escreveu uma obra fantástica, que até hoje continua sendo uma referência fundamental para entender que o pensamento, a cosmovisão dos povos ameríndios não inclui ter uma estrutura de Estado e de governo igual essa que os brancos têm. Que as culturas antigas que viviam aqui nunca criaram um governo, porque eles achavam que criar um governo era um risco muito grande para a sociedade. Então, eles tinham corresponsabilidade e faziam a co-administração da vida entre a ideia mais próxima de que é uma cidadania. Cidadãos se autogovernando sem deixar alguém representar ele. Hoje em dia, eu vejo todo mundo querendo se representar. Esse negócio de todo mundo querendo, não, eu sou, alguém chega e fala assim, não, eu sou índio, aí o outro, eu sou negro, o outro, eu sou branco, e vão criando esses lugares de fala, de representação idealizada, de que existe um grupo assim, outro assado. Isso diminui muito a nossa capacidade de solidariedade uns com os outros, porque nós também já vamos começar a marcar quem que é nosso amigo e quem não é tão amigo assim, parecendo um time de futebol. Uns é do Flamengo, outro é do Corinthians, outro é do Palmeiras, outro é do Botafogo. Todo mundo que gosta de futebol aqui deve estar achando que eu estou brincando com o seu time de futebol, mas não é isso não. É que nós reproduzimos isso também na sociedade. A gente cria nossos grupos. E nós achamos que o nosso grupo é bom, tem direito a tudo, e que o outro grupo se dane. Infelizmente, essa mentalidade está tão cultivada, está tão animada, que prejudica a gente na nossa própria convivência plural, uns com os outros. Tem gente que só conversa com gente parecida com ele. Se ele entrar num avião e tiver um cara estranho dentro do avião, ele fica todo mundo mudo, olhando assim. Se você passar e falar, boa tarde, ele fica olhando para você assim, como se não falasse a sua língua. Então, assim, é um choque cultural dentro de casa. Você não precisa ir para a Patagônia. Você tem um choque aqui mesmo, dependendo do lugar que você entra ou sai. Entrar no avião, por exemplo. Essa história de acompanhar esse livrinho, participando de debate, ele está me tornando um frequentador de aeroporto e avião. Eu preciso parar com isso logo, porque pior do que ficar morando numa cidade, ficar morando dentro de um avião.
é artificial demais, vocês não tenham dúvida. Eu comecei a viajar para chegar aqui mais ou menos 8 horas da manhã. Aí eu pensei, eu deveria parar, descansar e depois ir encontrar com eles. Não, eu vim direto do aeroporto para cá. Então nós estamos tendo um encontro totalmente na rotina do dia. E o encontro com vocês foi muito bom porque eu não planejei nada, assim como eu não planejei nada quando eu fiz essas 3 conferências que viraram livro. Eu não escrevi esse livro. Algumas pessoas falam, o Ailton já escreveu 4 livros. Eles pensam que eu escrevi. Isso aqui eu fiz 3 conferências, que foi transcrita, editada e virou livro. Tem um outro que foi 300 entrevistas que eles escreveram, editaram e virou livro. Então eu sou um autor que nunca escreveu livro nenhum, vocês podem ter certeza. Tem mais uma pergunta aqui. A gente tem tempo para mais quantas? Mais 2, essa e mais uma outra aqui. Essa e essa. Infelizmente, né, gente? Tem tempo. Mas também, boa noite, gente, eu acho que é a primeira vez que o Sempre o Papo é com um autor que nunca escreveu livro. Tudo bem? Como é que você chama? Boa noite, eu sou a Vivi, assim, sempre uma alegria muito grande no coração estar na sua presença, Ailton, né, assim, já estivemos juntos em outros momentos. Eu vim aqui, tô chegando, eu vim de Guarulhos, é longe, né, é pro lugar onde você vai depois, para poder pegar o avião. E, na verdade, eu vim aqui na tua presença porque eu queria que você me ajudasse a escurecer as ideias, né, que eu estou nesse caminho aí para também tentar adiar um pouco o fim do mundo. Então, eu estou dando um suporte agora para o Centro Cultural São Paulo, que é um centro importante daqui da cidade de São Paulo, que elegeu para o ano de 2020 a temática indígena para toda a curadoria do Centro Cultural. E essa é a primeira vez em quase 30 anos que o Centro Cultural está adotando essa temática, ou seja, isso nunca foi inserido como um tema gerador dentro do processo da curadoria do museu não, do Centro Cultural. E entre essas coisas, quando rolou todo o processo de discussão, quando as pessoas vão falar da questão indígena, elas sempre se remetem para aqueles lugares distantes, né? Muito da Amazônia, eu sou antropóloga como você. E aí, uma primeira conversa que a gente fez, que foi muito interessante, eu falei, gente, vocês estão na cidade de São Paulo, e aqui em São Paulo tem 21 mil indígenas. Ou seja, é a 2ª maior população indígena do Brasil. Então, como é que a gente pode dialogar sobre essa questão de trazer essa diversidade de pensamento? Esticando a nossa expectativa para além do possível. Isso não é uma acomodação sobre o tempo que nós vivemos, mas ela é uma observação da nossa mania, da nossa tendência de ir aos extremos. O povo indígena que vive em São Paulo, o mais visível deles está no Pico do Jaraguá, são os Guarani. Tem umas 4 aldeias, que são os Tecoá, ali subindo em escadas, até chegar nas antenas de rádio e televisão lá em cima. Os Guarani estão ali. Se São Paulo não vê os Guarani, é porque não quer. Além dos Guarani, para chegar nessa estimativa de 21 mil, nós vamos ter os indígenas que vieram de Pernambuco, Alagoas, Bahia mesmo, Ceará, e que estão atendendo em tudo quanto é restaurante daqui da sua cidade. São ótimos chefes de cozinha, garçom, cozinheiras. Eles ficam parecendo aqueles chineses que ficam pelo mundo afora, escondidos, trabalhando nas cozinhas, e o pessoal pergunta, tem chinês aí? Então os índios, o povo indígena de vários lugares, Pancararu, Chucuru, Cariri, Cariri Chocó, Quiriri,
O pessoal que veio do sertão da Bahia, que veio da Bacia de São Francisco, eles vieram com as famílias deles para cá na década de 50, 60, 70 trabalhar. Eles não conseguiram ter os seus territórios de origem para eles viver, porque os territórios de origem deles foi tudo devastado. Eles fugiram para cá para viver aqui. São refugiados em São Paulo. Criaram famílias aqui, tem bairros inteiros. No Morumbi tem um bairro lá que é dos parentes Pancararu. Os Pancararus são lá de Pernambuco, de uma região perto de Tacaratu, que é onde tem o território do povo Pancararu, o território principal deles. Depois eles têm aldeias espalhadas em várias outras regiões. Brejo dos Padres, que é a matriz deles lá. E aqui no Real Parque, né? Não é isso? Então, além do Real Parque, tem muitos outros bairros ao entorno da cidade que tem verdadeiras aldeias indígenas urbanas, vivendo dentro da cidade, tendo que conviver com a situação dos lotes particular, que para eles já é uma coisa absurda. Como é que vai ter um lote? Que é um monte de família. Então, tem muitas diferenças, tem muita diversidade em São Paulo, e dentro dessa diversidade tem os povos indígenas também. Vai ficar difícil uma hora vocês saberem se são povos indígenas daqui do Brasil, se eles são da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, do Chile, porque o pau está quebrando na América Latina e todo mundo vai se movendo por aí assim. A gente não pode pensar que a gente está numa ilha, nem para pior, nem para melhor. A gente tem que admitir que nós estamos no meio desse negócio e que nós podemos interagir de maneira crítica com a educação das crianças, com a nossa própria relação com o trabalho, com o consumo, com a terra. Os jovens têm feito horta na cidade, horta. Eu vejo as hortas. Horta em beira de avenida, em canteiro, em vários bairros. O pessoal pegou aqueles parques que não valia nada, ficava lá com aquelas árvores de eucalipto, fingindo que era um bosque, mexeram naqueles meios e estão plantando horta, estão plantando agrofloresta, estão fazendo alguma coisa. Então tem uma inquietação entre o pessoal de 12 até 20 anos por aí, que é significativa e que talvez seja o mesmo número de gente que o IBGE acha que são os índios daqui de São Paulo, população indígena. Tem um número correspondente a ela também de meninos e meninas plantando horta, agrofloresta, fazendo coisas que dão um pouco de esperança e tira a gente de um encontro onde a única coisa que nós vemos é um desastre. Quando os 3 textos foram reunidos no livro com o título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é porque ele pegou um título de uma das 3 conferências. E a gente achou que ia passar assim, sem fazer muito barulho. Mas o título provocou muita curiosidade das pessoas, porque eles falam, se a gente pegar esse livro, vai ver que lá dentro tem uma receita para adiar o fim do mundo. Então, não é uma receita para adiar o fim do mundo, são 3 conversas ao mesmo tempo, e cada uma delas toca numa questão que parece que é decisiva para todos nós, independente de que povo que é. Por isso que a parábola encerra dizendo que são índios, indígenas ou povos indígenas, estamos todos no mesmo barco. Essa constatação de que interessa a todos nós. Essas 3 superestruturas, elas são a economia, o modo de operar essas economias no mundo, porque não tem mais Estado-nação que tem economia. A gente tem uma moeda aí, mas a nossa moeda flutua de acordo com o balanço do navio. Não tem esse negócio de soberania. Então, quando você vê um sujeito que está investido de algum mandato, seja o vereador ou o síndico do seu prédio, dizendo para você que está preocupado com a soberania do prédio, não dá bola para isso não, que isso é maluquice. As maiores fortunas do planeta se juntaram e estão construindo uma base
em Marte. Alguém já escutou ou não? Hã? As maiores fortunas do planeta se associaram e fizeram um público-privado com a NASA. Fizeram uma PPP com a NASA. Eles pegaram a NASA. A NASA, aquela coisa incrível, que vocês achavam que só tinha astronauta e não tinha picaretagem, ela virou um cassino, está pegando a grana dos bilionários e vai fazer o projeto de hegemonia dos bilionários. Agora esse povo que ficar aqui na Terra, se virando por aí na beira desses oceanos estragados, arrume um jeito aí de se virar, porque as fortunas vão fazer uma base em Marte. E criar de repente um shopping lá em Marte, onde eles possam ficar passeando o dia inteiro no shopping e fiscalizando a vida dos outros e dizendo que a gente não pode fazer, como é que chama? O shopping deles. Rolezinho. A gente não pode fazer rolezinho no shopping deles, porque o shopping deles é em Marte. Vamos partir para a última pergunta. Uma pena, né? Só lembrando que depois do evento ele vai, os livros estão à venda lá fora, ele vai autografar, tá? Para quem quiser tirar selfie, aquilo tudo. Vamos à última pergunta, que nosso horário já está terminando. Boa noite, como é que você chama? Eu sou Silvia, eu sou andreense e eu sou descendente de uma tribo daqui de São Paulo, Muramomes, que eu tenho pesquisado por conta própria, e a notícia é que a minha tribo foi expropriada para construir a estrada de ferro. E meu povo foi tratado como mendigo e não existe mais. Então, assim, a pergunta, e eu fico emocionada porque eu estou há mais ou menos 2 ou 3 anos buscando essa história. A minha avó era índia, e era uma índia curandeira. Eu não consigo pensar São Paulo sem a estrada de ferro, mas eu não consigo olhar para ela e para o Barão de Mauá e para o índio Tibiriçá e o João Ramalho, que são os fundadores da cidade, sem olhar o olhar da vítima, sem olhar para ele como assassinos do meu povo. E eu não consigo imaginar a cidade e a civilização sem a eletricidade, sem as usinas hidrelétricas que picotam o rio. Então, qual é o ponto de equilíbrio, Ailton? Quando a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio entre a segurança de ser civilizado e tecnológico e o respeito aos diversos povos e os seus modos de ser? Então, assim, eu quero agradecer, porque hoje eu estou pela primeira vez falando em público sobre essa tribo que foi perdida na minha história, que eu estou tentando resgatar, e que eu fui no museu da cidade de Santo André, que diz literalmente que aqui nunca existiu índios. Está escrito num cartaz no museu: aqui nunca existiu índios. E eu sou uma índia da cidade de Santo André. Então, seu povo não acabou. Você está aqui. Vamos contar uma piada de japonês? Eu conheci um japonês muito especial, gente, muito especial. Ele foi participar da guerra, ele era jovem e foi participar da guerra no Japão. Nas batalhas, o avião dele caiu numa ilha, ele ficou perdido. Lá na aldeia dele, botaram uma pedra e escreveram: aqui está o fulano de tal.
enterraram ele, mas ele estava perdido. Porque eles têm esse costume, se o sujeito não aparece, eles pegam alguma coisa que eles guardaram dele, um costume muito antigo. Principalmente se for o cabelo longo, corta o cabelo e guarda. Se o corpo da pessoa não voltar, enterra aquele pedaço dele, o cabelo. É uma história muito bonita, né? Só que ele sobreviveu e foi para a aldeia dele. Chegou lá na aldeia dele, a primeira coisa que ele viu era uma placa que falava que ele estava morto. Ele ficou muito sacaneado. Falou, eu saí daqui, fui morrer na guerra e tudo para esses caras. Eu nem morri, os caras já me enterraram. Jogou os trem dele lá no chão, cuspiu em cima da lápide e falou, nunca mais eu volto aqui. E veio embora para o Brasil. Eu não quero saber dessa gente, senão eles me enterraram vivo. Aí ele fugiu para o Brasil, chegou aqui e foi trabalhar. Foi essa pessoa maravilhosa, o professor Kikuchi, que trouxe a macrobiótica para o Brasil e que ensinou os brasileiros a ter o mínimo de dieta saudável de alimentação e criou uma escola que essa filha do Gilberto Gil é aluna dele, a Preta, né? Bela Gil. A Bela. A Preta faz o quê? Bloco de carnaval, entre outras coisas. Então tá bom. Porque elas são todas trabalhadoras. Aí o professor Kikuchi, ele tem um restaurante que se chama Satori. Lá na Liberdade. Eu já fui lá. Os filhos dele continuam tocando no restaurante. Você viu que história legal? Pra gente não ficar falando só de nós, vamos falar dos outros também, tá bom? Vida segue. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada ao SESC por todo esse apoio. Krenak, um prazer novamente receber aqui no Sempre o Papo. E como eu disse, ele estará lá fora, à disposição de todos, autografando os livros. Boa noite, até o nosso próximo encontro.